pergunta em relação a isso. Você, no primeiro bloco, você bateu um pouco na tecla que a indústria ela decresceu a participação no PIB, enquanto os serviços aumentaram, né? Isso. O que é uma tendência no mundo e todas as economias que vão virando economia de consumo, né? Você não acredita que talvez a nossa economia deva arrumar cada vez mais para o setor de serviços e essa questão de produzir ou não certas coisas aqui deveria ser levada em consideração que nós temos vantagem comparativa? Isso. O que acontece é o seguinte: os países que fizeram essa transformação de o setor de serviços ficar prevalecendo, eles ficaram ricos primeiro. A China ficou rica com a indústria. Você fica rico primeiro, depois você vira empresa de uma economia de serviço. O Brasil, ele está virando uma economia de serviço sem ter ficado rico. Aí você tem 30, 40, 50 milhões de pessoas que não participam da economia. Aí você tem que fazer o quê? Ter gasto público para sustentar 40, 50 milhões de pessoas. Então, disse o seguinte: o azar do Brasil é que ele virou um país de serviço antes de ficar rico e está envelhecendo antes de ficar rico. O Japão, a sociedade japonesa envelheceu, mas eles já estavam ricos. A Alemanha está envelhecendo, mas estão ricos. Nós estamos envelhecendo e estamos pobres. Isso aí é meio chocante, mas eu vou só dar um número. A partir de 2035, 2040, a população brasileira começa a declinar. Nós vamos ter muito mais gente com mais de 65 anos do que gente com menos de 18. Como é que a economia vai crescer dessa forma? Entendeu? Então, por isso que eu comento que o crescimento ele tem fatores que a gente nem percebe. Toda a estrutura da economia vai ter que mudar. E se você abandonar a indústria, você vai virar uma Venezuela. Porque a Venezuela nem papel higiênico ela produz. A única coisa que ela produzia era petróleo. Maior reserva de petróleo do planeta, 2,5 vezes a mais do que a soma da Arábia Saudita e dos Estados Unidos como reserva, e não consegue tirar 700 mil barris de produção quando já produziu 4 milhões de barris. Tá certo? Então, essa característica, porque como é que foi o investimento no Brasil nesse período? Qual foi a ideia macro desse investimento? Nós investimos baseado no atendimento dos grandes clientes. Quem comandou o investimento no Brasil foram os grandes clientes. Por exemplo, 15% de todo investimento no Brasil é feito em prospecção de petróleo. Nós não temos refinaria. Por quê? Porque a Índia e a China demandam nosso petróleo. Minério de ferro. Por que tem investimento? Porque a China demanda minério de ferro. Por que nós temos soja batendo recorde, milho, porco, gado, galinha? Por quê? Porque a China compra 60% Então, todo o esforço nacional está para suprir a necessidade desses investidores estrangeiros. Ou melhor, desses clientes nossos. Tá certo? Não tem uma estratégia. Aí a gente olha, aí falta educação. A educação de péssimo nível, aí você não tem infraestrutura, aí o 5G está chegando agora, mas é lento. Então tudo o que acontece não é harmônico.